Legal! Canal AZ mais uma vez com você, o agro que todo mundo entende, viu? Olha, hoje vamos falar do Plano Safra 2022-2023, anunciado na quarta-feira agora, dia 29 de junho, pelo governo federal, que trouxe aí os números para a próxima safra, os valores que serão destinados aos custeios de produção aqui no Brasil. Certo, Zé? Exatamente, são um pouquinho mais de 340 bilhões de reais, o que representa um aumento de 36% em relação ao Plano Safra 2021-22. Por isso que o setor está contente, de certa forma aliviado com esse anúncio, porque ele demorou um pouquinho para acontecer em relação ao que estava programado, mas está todo mundo contente, por consequência a gente fica contente junto com o setor. Bom, havia sim uma preocupação por parte do setor quanto ao volume que seria destinado, mas também a taxa de juros a ser cobrada pelos empréstimos, né? Havia uma preocupação aí. Havia conversado com um amigo que é analista de mercado, disse que poderia ser que os dígitos passariam de 2 dígitos para esses juros, podendo chegar até 15%. Isso trouxe aí um medo no mercado de que pudesse avançar para esse valor aí, mas parece que ficou abaixo, ficou 10,5% ao ano a taxa de juros sobre empréstimos, Zé, foi isso? É 10,5% ao ano, mas bem abaixo da Selic, que está estabelecida em 13,25%, e ainda tem estratificação desses juros para médios produtores e pequenos produtores, que são os que mais precisam desses créditos. E a gente vai ouvir trechos desse anúncio, vamos ouvir aí alguns personagens que estiveram no lançamento, inclusive a ex-ministra Tereza Cristina esteve lá no lançamento, né? E quem começa falando aqui sobre esse Plano Safra 2022-2023 é o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, que é o Guilherme Soria Bastos Filho. Veja aí. Esse é o plano mais robusto da história em termos de crédito. São 341 bilhões de reais, 90 bilhões a mais que o plano passado. Um aumento de 36%. Com relação à taxa de juros desse Plano Safra, asseguramos que todas as taxas se mantivessem abaixo da Selic. Então temos aqui Pronaf entre 5% e 6%, Pronamp com 8% e os demais a 12%. Mas deixa eu pontuar um assunto aqui, nem todo mundo está satisfeito, ou na verdade, muita gente está preocupada, não pelo dinheiro destinado para o Plano Safra, mas pela taxa de juros que nós temos no mercado, né, pelos impostos incidentes sobre a produção agropecuária e também a condição econômica do povo brasileiro. E tem gente reclamando que tudo isso está impactando na economia. E é claro que o produtor não pode reclamar porque tem dinheiro disponível, mas a hora que o produto dele vai para o mercado, aí sim fica preocupante, não é, Zé? Exato, a Folha, depois do anúncio do Plano Safra, chamou atenção justamente para isso, de que o Plano Safra cresce, mas abaixo do aumento dos custos de produção. Isso tudo em meio a um cenário bastante incerto, um cenário geopolítico bastante incerto, mas fato é esse, os custos de produção cresceram bastante, mas isso quer dizer também, Éder, que por uma outra ponta o produtor precisa muito se planejar dentro da porteira também. Bom, outro ponto que eu ouvi é que cada vez mais o produtor vai ter que ser sustentável também nos seus custos com produção, ou seja, vai ter que trabalhar melhor o caixa também e ter dinheiro disponível para ter recursos próprios. Pelo menos é uma conversa que eu ouço aí, que é uma tendência, Zé. Foi. A turma do Correio do Povo, o jornal fez um excelente trabalho em relação ao lançamento do Plano Safra, a repercussão disso. Então ele pegou as declarações de alguns líderes do setor, sobretudo lá da região sul, para comentar o Plano Safra. Então o Gedeão Pereira, que é presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que é a FARSul, ele pontuou justamente isso. O Plano Safra, abre aspas, para o Gedeão. O Plano Safra 2022-23 é bastante execuível, embora o volume de recursos tenha subido em um nível menor do que os dos custos de produção, transmite a mensagem de que o produtor deve investir um pouco mais no seu negócio a partir do próprio bolso e não fazer tudo em cima do plano agrícola. Claro, a gente não deve depender sempre do governo. É sempre bom você estar preparado e fazer o seu planejamento de dentro da porteira. É claro que num evento político como esse, todo mundo vai querer dar aquela puxadinha, né? Então ninguém vai falar contra. É muito complicado alguém, durante uma cerimônia, falar que não concorda com aquilo. A gente vai ouvir agora o Márcio Lopes de Freitas, que é o presidente do sistema OCB, e ele fala também do Plano Safra. Ou seja, ele falou durante o lançamento. Veja aí. É justamente por essa
essa atuação predominante junto aos pequenos e médios produtores e não fazendo distinção entre eles, que as cooperativas prestam uma grande contribuição na promoção de maior justiça social por meio de uma melhor distribuição de renda, através da produção coletiva e do seu envolvimento com as comunidades onde as cooperativas atuam. Motivo esse de sermos legítimos beneficiários do crédito rural. É claro que parece que tudo está às mil maravilhas com esse dinheiro aí à disposição do setor. A gente tem que, mais uma vez, reforçar que o governo precisa estabelecer urgente uma política para os impostos incidentes sobre os alimentos. Você quer ver uma coisa? Não sei se você já prestou atenção. Quando você vai ao supermercado, dá uma olhadinha na nota fiscal que você compra os seus alimentos, quanto é o imposto incidente sobre a nota fiscal, tá certo? Não estou falando para o produtor, estou falando para o consumidor e também estou fazendo um alerta para as políticas econômicas que nós temos no país. Produzir, nós sabemos produzir. O Brasil saiu na década de 70 de importador de alimentos para exportador de alimentos no atual momento. O Brasil é um grande player, exporta aí para mais de 150 países, mas nós temos que cuidar da política econômica interna. Não adianta sermos um país que só exportamos alimentos se a população aqui está passando por dificuldades. Zé, algum comentário sobre isso? Eu só vou dizer que assim, menos Estado, mais população com empreendimentos próprios, esse é o cenário ideal, a gente tem que desinchar essa máquina pública. Vamos então ouvir agora o ministro da Agricultura, Marcos Montes. O que ele falou sobre o lançamento do Plano Safra? Estamos lançando um Plano Safra capaz de atender aos diversos segmentos do agro e atento ao compromisso, ministro Guedes, do governo e da sociedade com a responsabilidade fiscal. Um plano que prioriza a agricultura familiar, os pequenos e médios produtores, as linhas de créditos para projetos de sustentabilidade ambiental e a ampliação do armazenamento nas propriedades rurais. Com esse plano, temos tudo para colhermos uma meta que a nossa ministra Tereza Cristina apontou lá atrás, que chegaríamos a 300 milhões de toneladas de grãos na próxima safra. Bom, e lá no lançamento estava também o Jairzão. Bolsonaro estava lá e fez os seus comentários sobre o Plano Safra 2022-2023. Vamos ouvir agora? Assim, a todos do campo, por esse momento do Plano Safra aqui, eu quero cumprimentá-los, em especial também porque durante a pandemia vocês não pararam. E vocês não só mantiveram a nossa economia viva, bem como garantiram aquilo para nós, segurança alimentar, e para mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. Uma população próxima aí da China, da Índia. Nós conseguimos alimentar 1 bilhão de pessoas com o nosso agronegócio. Bom, resumindo, é isso daí. Tem dinheiro disponível, crescimento de 36% no valor, no montante para a próxima safra, mas ainda assim um alerta, né? Os custos de produção aumentando, o poder aquisitivo da população diminuindo e alta carga tributária. Será que a gente mesmo assim consegue? Claro que consegue, né, Zé? Consegue, Éder. Eu queria só pontuar mais algumas repercussões em relação a esse Plano Safra. Tem linha de crédito para sustentabilidade, para recuperar pastagens, né, para tornar a sua fazenda mais produtiva. Tem linha de crédito disponível para gestão, justamente a gente falando sobre a importância de você controlar melhor a sua fazenda da porteira para dentro. Tem linha de crédito para isso, para você contratar, por exemplo, licenças de softwares que ajudam na gestão da sua fazenda, né, para você controlar a sua produção, né, os custos, o plantio, a colheita, tudo isso está lá previsto dentro desse Plano Safra, então tem que aproveitar. O dinheiro está lá disponível com taxas de juros abaixo do que prega o Mercado Livre, então tem que aproveitar bastante, tem oportunidade dentro desse anúncio do Plano Safra, viu, Éder? Quem quiser acompanhar na íntegra o lançamento do Plano Safra, a gente vai deixar aqui o link do Ministério da Agricultura para assistir toda a cerimônia, tá certo? Ô Zé, vamos viajar? Pega a gaita, Zé, pega a gaita pra gente viajar. Isso, vamos lá então, é com você, Zé.